As Bruxas de Salem, uma história contada há séculos, tema de vários filmes e livros. Com certeza você já assistiu a alguma obra com base nos acontecimentos na Vila de Salem. Mas você já se perguntou o que realmente aconteceu em Salem? A verdadeira história da caça às bruxas em Salem. Nossa história nos leva por volta do ano de 1300. Sussurros de bruxaria começaram a se espalhar pela Europa. Muitos cristãos e crentes acreditavam que certas pessoas possuíam poderes sobrenaturais, concedidos pelo diabo, capacitando-as a lançar feitiços e amaldiçoar outros. Alguns temiam essas bruxas, enquanto outros buscavam sua ajuda para se vingar de seus inimigos. Em uma Europa profundamente devotada e temente a Deus, a ideia de mulheres possuídas pelo diabo e espalhando o mal era inconcebível. Assim, mesmo a menor suspeita de envolvimento com bruxaria levava a condenações rápidas e à morte. De acordo com a revista Smithsonian, inúmeras pessoas foram queimadas vivas, enforcadas ou executadas durante esses períodos angustiantes. A história das bruxas em Salem emerge à medida que a perseguição diminuiu na Europa. No ano de 1692, na província colonial de Massachusetts, circunstâncias únicas nessa região deram novo início ao fenômeno de bruxaria. As consequências da Guerra do Rei William, travada em solo americano durante a Guerra dos 9 Anos, deixaram muitas áreas devastadas, forçando milhares de pessoas a abandonarem suas casas e buscarem refúgio em outros lugares. Um desses lugares era a Vila de Salem, situada na Bahia de Massachusetts. Na Vila de Salem, onde a chegada de refugiados gerou um clima de desconfiança, as famílias da terra que dependiam da economia da Bahia resistiam a se envolver com os recém-chegados, cuja ocupação principal era a agricultura. Conforme relatado pelo renomado Museu Smithsonian. Além disso, a nomeação do reverendo Samuel Parris em 1689 como ministro puritano de Salem provocou controvérsias. Muitos não o apreciavam, descrevendo-o como uma alma severa e avarenta. Os habitantes daquela vila passaram a enxergar as mudanças negativas ocorridas recentemente como obra do diabo, temendo o que ainda estava por vir. O que eles não esperavam era que a maldição se manifestasse justamente do seio da igreja. Em janeiro de 1692, a filha do reverendo Parris, Elizabeth, de apenas 9 anos, e sua sobrinha, Abigail, de 11, começaram a exibir comportamentos estranhos. Gritavam, arremessavam objetos, emitiam sons peculiares e contorciam-se de forma assombrosa. O médico da região não tinha dúvidas, aquilo era algo sobrenatural. E então, outra menina, Anne Putnam, de apenas 11 anos, começou a apresentar sintomas semelhantes. A pequena vila de Salem encontrava-se mergulhada em um mar de medo e desconfiança. Aqueles eventos inexplicáveis abalavam os alicerces de sua fé e despertavam a sombra dos demônios. Acreditar no desconhecido era como dançar na corda bamba entre a lucidez e a loucura. Foi então que, pressionadas pelos magistrados Jonathan Corwin e John Hawthorne, 3 mulheres acabaram por apontar o dedo a pessoas que alegadamente as tinham enfeitiçado. Tituba, a escrava afro-americana do reverendo Parris, Sarah Good, uma mulher sem abrigo, e Sarah Osborne, uma idosa que vivia na pobreza. As 3 mulheres foram interrogadas ao longo de vários dias. Osborne e Good declararam-se inocentes, mas Tituba acabou por confessar. O diabo apareceu para mim e me obrigou a servi-lo. Durante o interrogatório, descreveu a imagem de cães negros, gatos pretos, pássaros amarelos e um homem negro que queria que eu assinasse o seu livro. A escrava disse que existiam outras bruxas à solta, que tinham como objetivo destruir os puritanos. As 3 mulheres acabaram por ser detidas. Agora adentramos em um tempo sombrio, onde o caos se instalou e a paranoia reinava naquelas terras. A caça às bruxas começou, enquanto as autoridades buscavam desvendar os segredos ocultos e destruí-las. O medo era tão avassalador que as acusações se espalhavam em todas as direções. Martha Corey, uma mulher devota e frequentadora assídua da igreja local, foi acusada pelos magistrados de bruxaria. Essa confissão em particular deixou a comunidade em pânico. Se até mesmo a mulher ligada à igreja era enlaçada pelo demônio, ninguém estaria a salvo. Outro caso que abalou a população foi o de Dorothy, a pequena filha de apenas 4 anos de Sarah Good. Após longas horas de interrogatório e respostas tímidas da criança, as autoridades interpretaram cada palavra como uma confissão.
Com um crescente número de acusações, em maio de 1692 foi estabelecido um tribunal especial para lidar com esses casos. O primeiro julgamento nesse tribunal foi de Bridget Bishop, uma idosa conhecida em Salem por sua natureza fofoqueira e libertina. Quando questionada se já havia praticado a bruxaria, ela respondeu ser tão inocente quanto a criança que ainda não nasceu. Mesmo assim, foi considerada culpada e tornou-se a primeira mulher enforcada naquele lugar que hoje é conhecido como Gallows Hill. Em julho, mais 5 almas pereceram na forca, seguida por outras 5 em agosto e 8 em setembro. Ao todo, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria e 20 foram cruelmente executadas. Numa terra envolta em trevas, surgiu um farol de sabedoria, Cotton Mather, o respeitado ministro puritano da Nova Inglaterra. Em meio às primeiras condenações, ele decidiu intervir, enviando uma carta ao tribunal especial, suplicando que testemunhos baseados em sonhos e visões não fossem considerados como provas. Contudo, o tribunal inicialmente ignorou esse apelo, persistindo em condenar muitas vidas. Seguindo os passos de seu pai, Increaser Mather, o ilustre presidente de Harvard ergueu sua voz em prol do bom senso, denunciando o uso de sonhos como evidência para condenar inocentes. É preferível deixar escapar 10 suspeitos de bruxaria do que condenar um inocente, defendeu ele. Finalmente, o governador da província, William Phips, abriu os ouvidos para as palavras de Mather. Ao ler suas cartas e testemunhar sua própria esposa sendo interrogada por suspeitas de bruxaria, Phips proibiu novas prisões, libertou muitos dos acusados e dissolveu o tribunal especial. Em seu lugar, o Supremo Tribunal Judiciário foi estabelecido, que não admitia sonhos e visões como prova e condenou apenas 3 das 86 pessoas suspeitas de bruxaria. Phips concedeu perdão a todos aqueles que haviam sido detidos sob suspeita de envolvimento com crimes de bruxaria. E a névoa de paranoia que envolvia esse fenômeno começou a se dissipar. Mas até que esse dia chegasse, 19 pessoas foram enforcadas em Gallows Hill. Um homem foi esmagado até a morte por pesadas pedras e dezenas de pessoas perderam suas vidas nas prisões. Somente em 1957, após 250 anos de tragédia, o estado de Massachusetts formalizou um pedido de desculpas aos descendentes das vítimas, num gesto tardio de arrependimento. Que essas palavras de redenção encontrem o coração dos descendentes, levando consolo às almas perdidas e abrindo caminho para a cura das feridas que o tempo ainda não apagou. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima história.